Então, o tema da nossa aula de hoje é semeadoras e adubadoras, tá? Então, o ato de semear e adubar, ele consiste em colocar certa quantidade de semente e de adubo no solo, né, seguindo as recomendações agronômicas. Ou seja, para você montar um stand, né, para ter uma determinada produção X, né, e para isso você usa, então, uma quantidade X de semente, uma quantidade X ali de adubo, né? Então, a fim de que seja executada de maneira eficiente, rápida, uniforme e econômica, né, utilizando-se máquinas que executem essa tarefa, ou seja, né, a semeadora e a adubadora. As semeadoras e adubadoras, né, então, no caso, é uma máquina, né, cuja função é colocar no solo sementes e adubos dentro da densidade, espaçamento e profundidade para um eficiente desenvolvimento produtivo, né, para que atinja um máximo de produção. Então vamos ver um pouco do histórico, né? Então a primeira semeadora ela foi criada em 1701 pelo inglês Jethro Tull, né, que aumentou em 800% a sua produtividade. Ou seja, olha o salto que foi dado ali em termos de produtividade, né? Em 1785, então saiu a primeira semeadora aí de tração animal, né? O que também permitiu grandes ganhos aí de produtividade. Então, as semeadoras aclopadas adubadoras surgiram somente em 1900. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma das primeiras semeadoras, né? Então, um equipamento bem rudimentar, né? Vamos ver um pouquinho aqui, então, sobre as terminologias, tá? Então, o popular versus o técnico, né? Então, semeadeiras, né? É o que a gente chama, o popular, né? O correto seria semeadoras. Plantadeiras, né? O correto é plantadoras. E adubadeiras, no caso correto, é adubadoras, tá? Então, esse é o termo técnico a ser utilizado. Os tipos de adubadoras e semeadoras. Então, temos a semeadora adubadora, que dosam e colocam sementes, né? E adubos, semente de grãos. Plantadora e adubadora, dosam e colocam partes vegetativas das culturas, tais como tubérculos, no caso de batatas, né, colmos, no caso de mandioca, e bulbos, no caso do alho, tá? Ou qualquer outra cultura aí que for trabalhar com parte vegetativa. Transplantadoras adubadoras, distribui a muda, tá, das culturas e também faz a adubação, tá? Então, por exemplo, uma transplantadora de alface, que já planta ali a muda, né? Então, temos aqui a semeadora adubadora, dose e distribui sementes e fertilizantes. Temos aqui a plantadora, dose e distribui partes vegetativas, tubérculos, colmos, bulbos. Temos aqui a transplantadora, né, distribui plântulas ou mudas de cultura, tá? Então, qual é a função dessas semeadoras? Sucar, né, ou seja, abrir, fazer o suco, fazer uma abertura no solo, tá? De maneira adequada. Dosar semente e adubo, tá? Então, aqui a gente tem a distribuição de semente, né? Dosagem do suco, a modelagem do suco, a dosagem, né? Colocar a quantidade de semente adequada por metro linear, a quantidade de adubo. Então, depositar essas sementes, tá? Cobrir essa abertura, né? E compactar, pressionando o solo ao redor da semente, para que ela fique mais aderido a esse solo à semente, né? E ela consiga germinar aí de maneira mais adequada. Então, essa é a função da semeadora, tá? Então, abrir, né? Sulcar, né? Abrir, dosar, depositar, cobrir e compactar. No sistema de cultivo aí, as semeadoras se diferenciam basicamente pela sua estrutura e pelos mecanismos rompedores de solo empregados, tá? Podendo ser enquadrados como semeadoras para preparo convencional do solo. Então, são máquinas projetadas para semeadura sobre solo preparado, né, com aração e gradagem, caracterizando-se aí por uma estrutura relativamente leve e simples, que pode ser de levante hidráulico ou de arrasto, né, e dependendo aí da largura e do trabalho, né, e do peso desse implemento, tá? Semeadoras para plantio direto, então são máquinas destinadas à semeadura em solo não preparado, né, geralmente coberto por palhada, né, da cultura anterior. Então requer mecanismo para romper e cortar essa palhada, tá?
com posterior abertura de suco, dosagem de adubo, de semente e cobertura da linha semeadora. Então, a diferença, né, desse tipo de maquinária é que ela ainda tem um disco de corte, né, da palhada ali, para que não embuche e a semente não seja depositada em cima da palha ali. Então, está aqui a plantadora, semeadora de plantio direto. Qual que é a importância, então, da semeadora, né? É a obtenção de colheitas lucrativas, né? Você ter sementes distribuídas da melhor maneira possível para que consiga ter um stand adequado de plantas dentro da área. Então, forma correta aí, distribui em número, espaço, tempo e profundidade a quantidade de sementes recomendada, né? E o mesmo aí serve para o fertilizante também, né? E o sucesso da semeadora depende de inúmeros fatores, principalmente de uma semeadora de qualidade, né? E bem de qualidade e bem regulada. Então, quais são os fatores que afetam a semeadora? O tipo de semente que você usa, né? O solo, ou seja, o terreno que você está trabalhando, né? A classe dele, o tipo de solo, a declividade, a topografia, né? A espécie que você está plantando, o tipo de máquina, o clima e o operador. Então, fatores relacionados à semente. Então, aí a gente tem o poder germinativo da semente, né? O vigor e a integridade dela, o estado fitossanitário, né? Ou seja, se essa semente ela tem algum problema, algum patógeno, fungo, um vírus, alguma coisa que já vá atrapalhar o desenvolvimento dessa cultura no campo, né? O tamanho e a forma dela e o tipo de tratamento que você utiliza. Então, para sementes, aí, a quantidade de sementes, né, ela vai interferir principalmente na questão da população final ideal, né? Isso tem muito a ver, está ligado diretamente com o tipo de cultura que tu trabalha, né? Então, cada cultura ela vai ter uma população adequada. Está ligado também diretamente à fertilidade do solo, né? Então, solos com características químicas mais fracas, né? Solos menos férteis, eles tendem a aguentar uma população de plantas menor, né? Eles não conseguem suportar uma grande quantidade de plantas. Os tratos culturais que tu emprega, né? Você vai trabalhar com ralhamento, com capina, né? O tipo de colheita, enfim, né? A umidade disponível presente nesse solo e a viabilidade e pureza das sementes, né? Ainda, lógico, com os fatores de sobrevivência dessa cultura no campo. Então, a uniformidade das sementes, ela afeta especialmente os dosadores mecânicos, né? Ou seja, quanto mais uniforme a semente for, melhor para esse tipo de semeadoras, né? No caso aí exige uma classificação de sementes devido à possibilidade de dano às sementes ou erro na distribuição. Pode-se modificar as características físicas da semente, tá? Exemplo, uma retirada química do linter em algodão e pelletização de sementes em hortaliças. Essa retirada do linter é aqueles fiapinhos do algodão, né, da fibra que fica aderida à semente, né? Então, o fato de você retirar ela, você já está auxiliando ali, né, no tratamento para que você tenha uma semeadura mais uniforme possível, né? E a pelletização de algumas sementes de hortaliças que você coloca um invólucro, né, com tratamento já químico, o que aumenta o tamanho da área específica de contato da semente, facilitando a distribuição dentro do disco. Então, aqui a gente tem, no caso, a semente de algodão com tratamento, ela com linter, né, e ela sem linter, porém também sem tratamento. Tá? Aqui nós temos as sementes de alface, no caso, pelletizadas, né, com aquele invólucro que eu disse. Outro fator que afeta bastante aí, né, a cultura no campo é a profundidade das sementes, né, e adubo. Isso varia de cultura para cultura, da umidade, do tipo de solo, da época de semeadura, e dentre outros fatores. Então, observei aqui que uma profundidade adequada aqui, nesse caso, para estar colocando o adubo, né, ele é de 5 centímetros, né, longe da semente, né, ou seja, não é na mesma linha, né, e
o adubo um pouco mais profundo do que a semente, para evitar que tenha um contato, né? O adubo é um sal, então ele pode interferir ali na germinação da semente, pode acabar queimando, né? Causando um dano e aí ela não germina adequadamente, tá? Então, uma profundidade bacana aqui, né? De colocar isso é lógico, depende muito do tipo da cultura, né? Mas uns 5 centímetros de profundidade ali para o adubo, né? E dependendo da semente ali, 2, 3 centímetros, né? De profundidade, tá? Então, a cobertura, né? A semeadora deve cobrir as sementes e compactar o solo sobre as mesmas, promovendo aí o contato solo-semente sem prejudicar a emergência. Ele deve compactar levemente, mas ele não deve pressionar muito, né? Para que não ocorra ali também um impedimento físico no desenvolvimento dessa planta, tá? Então, essa parte de compactar ela é muito importante também, tá? Porque ela é o que auxilia no contato da semente com o solo. Vamos ver um pouco da constituição das semeadoras, então. Ela é composta por chassi, por mecanismos dosadores de semente de adubo, por depósitos de sementes e adubo, sulcadores, mecanismos cobridores de semente, mecanismos compactadores, mecanismos de controle de profundidade e rodas de sustentação, tá? Então, a gente tem aqui, né? Então, o cabeçalho, né? A plataforma aqui, tá? O depósito de adubos, né? As rodas de tração, tá? O disco de corte duplo de adubos, tá? Essa aqui é o marcador de linha, para saber, né, onde eu voltar ali para não sobrepor linha. Discos de corte duplo de sementes, rodas de profundidade, né? E rodas compactadoras aqui ao final, tá? E aqui os depósitos de semente, né? Então semente e de adubo aqui, ok? É lógico, além das mangueiras hidráulicas aqui para fazer com que todo esse sistema funcione. Tipos de semeadoras, né? Então, quanto à forma de acionamento, temos a manual, né? A motorizada, a tracionada, com tração animal ou tratorizada. As formas de semeadoras, né? Em planos, em camalhões ou em sulcos, e forma de distribuição de sementes, né? A lanço, em linha com precisão e contínua, né? Então, quanto à forma de acionamento, manual, né? Então, acionadas exclusivamente aí pelo homem, né? Então, você tem que apertar algum mecanismo, seja aqui na matraca, né? Ou aqui e acionando para que essa semente vá sendo depositada juntamente com o adubo, né? A motorizada, então possui apenas os elementos dosadores acionados por motor de combustão interna, tá? Então, temos essa semeadora motorizada hidrossemeadora, né? Trabalha com motor, né? Acionado por motor. A tração animal, então, puxada ali, né? Tracionada por um cavalo, por qualquer outro animal, né? As acionadas e com deslocamento aí por tratores agrícolas, né? Então, a tratorizada. E formas de acionamento aí, né? As tratorizadas, as semeadoras acionadas pelo trator são as mais utilizadas no Brasil. Forma de acoplamento pelo trator pode ser classificada como de arrasto, semi-montada ou montada, tá? Aqui a gente tem uma de arrasto. Vocês podem observar que ela é acoplada através da barra de tração do trator agrícola, né? Então, ela tá arrastada aqui, ó, né? Então, ela não é montada no sistema de 3 pontos. Temos a montada, que ela é acoplada nos 3 pontos do sistema hidráulico, né, de levante. Então, observem aqui que ela está montada, né? Então, ela está montada aqui nos pontos. Pode ser uma semi-montada, acoplada aos 2 pontos inferiores do sistema hidráulico de levante, tá? Então, no caso, ela é semi-montada, ela só vai estar montada nos 2 aqui de baixo, tá? Todos esses equipamentos aí têm um marcador de linha mecânico, né, ou hidráulico, né, que tem a função de riscar, né, para depois você voltar a saber onde passar com o trator, para que não ocorra sobreposição de linha. Então, esse marcador de linha permite que o mesmo espaçamento seja mantido durante toda a semeadura, evitando com que ocorra essa sobreposição aqui, tá? E aí você consegue fazer linhas contínuas ali sem sobreposição. O tipo de semeadora pode ser no plano,
tá? Em camalhões, né? Ou em sucos, tá? Esses 3 modelos. A distribuição de semente ela pode ser feita a lanço, então pode ser de forma terrestre, né? Semeadas soltadas ao acaso no solo pelo homem ou por uma máquina tracionada por um trator, ou aéreas, né? Então sementes soltas ao acaso no solo por aviões ou helicópteros, tá? Então são as 2 maneiras que a gente tem de trabalhar. Então, um exemplo aqui, né, do avião. Ela pode ser feita em linha, né, contínua, sementes distribuídas em linha, porém sem precisão na distância entre sementes, tá? Pode ser em linha de precisão, então sementes distribuídas em linha com espaçamento entre as sementes bastante uniforme. Quanto à questão do tamanho, pode ser semente miúda, né? Sementes selecionadas quanto à sua massa, por exemplo, quilograma de sementes por hectare, geralmente são sementes de gramíneas, com exceção no caso do milho, que é uma semente maior, né? Uma semente graúda. As sementes graúdas são sementes selecionadas quanto ao número, né? Por exemplo, número de sementes por hectare, e geralmente são leguminosas. Quanto ao sistema de abertura de sulco, para uma germinação adequada, a maioria das sementes deve ser colocada abaixo da superfície do solo. Então, mecanismo aí para abertura do solo, né? Ele tem que ser dotado desse mecanismo, no caso um sulcador. Os tipos de mecanismo de abertura, né, de sulco. Então, sulcador de enxada ou facão, então são mais utilizados em solos preparados convencionalmente, em semeadores de sementes miúdas, tá? Então, tá aqui o sulcador, né? Ele vai fazer uma abertura, tá? E aí para onde as sementes ali vão cair ali posteriormente. Então, sulcadores de disco, então disco simples, é utilizado nas semeadoras de semente miúdas, mas não resultam em uma colocação precisa de sementes pelo fato de abrir um suco por um solado, tá? Aí a gente tem aqui o sulcador de disco duplo, é o mais utilizado em sistemas de cultivo convencionais, né, onde se encontram restos culturais sobre a superfície. Possui 2 discos inclinados que cortam e abrem um suco na sua posição de contato, tá? Sulcador de disco, né, roda com mecanismo em V, apresenta 2 discos cortantes em uma roda de apoio que auxilia no controle da profundidade, tá? Além de firmar e moldar o solo em torno do disco. Então, além, né, desse sistema aqui de corte, ele tem as rodas aqui que auxiliam a estar moldando o espaçamento ali onde vai ficar o suco, tá? Disco de plantio direto, então exige dispositivo específico para que os sulcadores não arrastem e passem sobre a palha, né, alterando a profundidade da semeadura. Então, o corte do material sobre o solo e a uniformidade de semeadura são alcançados com a utilização de discos cortadores de palha. Então, está aqui o disco cortador, né? Esse aqui é o disco que corta, tá? Disco de corte de palha, utilizados para o corte de resíduos. Eles podem ter uma aplicação em função dos resíduos do solo. Então, liso para solos mais pesados, então melhor corte de palhada. O corrugado com borda lisa, solos mais pesados. O corrugado, solos médios. E o ondulado, solos mais leves. Então, os discos de corte de palha, né? Temos o disco liso aqui, o disco corrugado com borda lisa, o disco corrugado, e aqui o disco ondulado, tá? Mecanismo dosador. Ele pode ser em linha, um disco perfurado, horizontal, vertical ou inclinado. Ele tem dedos prensores. Ele pode ser pneumático, né, ou cilindro canelado, tá? Então, esses modelos aqui, né, de disco perfurado na horizontal, tá? Os dedos prensores. Então, observem aqui esses mecanismos aqui que tem essa semente presa, tá? Esses são os dedos prensores. Então, possui cerca de 12 dedos pressionados por mola, né, que são abertos ou fechados à medida que roda. Quando o dedo prensor se move através das sementes, né, ele se fecha e prende a semente entre o dedo, né, e um prato estacionário. A semente passa por uma abertura do prato estacionário, liberando-a para o mecanismo de posicionamento da semente, tá? Temos aí os pneumáticos e vácuo, tá? Onde vai estar trabalhando com esse vácuo, né? Com pressão para que a semente seja dosada.
a função, no caso de sementes aí, de dosagem de semente para linha de precisão. Então, a função desse sistema é selecionar as sementes individualmente, né, do depósito numa taxa pré-determinada. Né? Os principais são disco dosador, mecanismo de dedos prensores, disco dosador por ar, de pressão e de vácuo. O disco dosador possui abertura ou células aí e roda no fundo do depósito de sementes. Assim que o disco roda, as sementes caem nas células do disco, tá? Então ele vai caindo aqui, né? E vai sendo depositado. A dosagem de semente a lanço possui um depósito com abertura inferior, né, regulável, que permite a queda das sementes, então com discos giratórios acionados pela tomada de potência, né, e aletas aí que espalham as sementes por força centrífuga, né. Então não contém mecanismo de abertura e fechamento de sulcos, ele é só a lanço, né. Sistema de cobertura de sulco, tá? Então os principais mecanismos de cobertura de sulco são a enxada, a chapa e o disco, tá? Então, a enxada e chapa, a enxada é mais utilizada em solos pegajosos, né, solos mais úmidos. O sistema de cobertura de chapa é o menos caro e trabalha bem em solos preparados de forma convencional. Tá? Então, temos aqui as enxadas, né, que permitem esse fechamento. Sistema de controle de profundidade. Então, a profundidade semeadora pode ser regulada pela pressão exercida pelas molas sobre os sulcadores, o ajuste do cabeçalho da semeadura, do curso das molas ou da pressão hidráulica sobre as molas. Porém, essa regulagem mais precisa ser obtida com o uso de rodas limitadoras de profundidade. Tá? Compactação do solo promove a interação solo-semente, evita a formação de crossas que impeçam a emergência. Tá? Então, a gente tem vários sistemas aqui, né, de compactação. Tá? A estrutura aqui, né? Então, a gente tem aqui o acoplamento aí da mangueira, né? O dosador de discos, as rodas de compactação, o controle de profundidade por discos aqui, né? O sulcador de sementes, o sulcador de fertilizante, o disco de corte de palha, tá? Aqui a compactação do solo, né? Então, é através dessa última roda aqui que fica, né? No caso, essa aqui, né? Rodas de compactação. Tá? Então, ele serve ali para estar pressionando um pouco mais, né, conforme eu já comentei, o solo, para ter um contato maior com a semente. Vamos ver um pouco das adubadoras aí. Importância da adubagem. A adubagem é muito importante no cultivo para o fornecimento de elementos químicos indispensáveis à produção e à sobrevivência das plantas. Então, sendo necessário fazer a adubação como forma de oferecer as quantidades de nutrientes e fertilizantes que a cultura necessita para se desenvolver. Então, eu posso fazer a adubação ali na hora do plantio, né, e depois a adubação de manutenção e de produção ali, né, a cobertura. Tá? Então, adubadoras, então, distribuidores de fertilizantes orgânicos sólidos ou distribuição de fertilizantes orgânicos líquidos, distribuidor de fertilizante químico e distribuidor de fertilizantes fluidos. Né? Então, temos esses. Então, as fontes de fertilizantes orgânicos sólidos, tá? Eles podem ser torta, bagaço de cana e de lixão, esterco de animais em estado de humus, tá? E a gente tem um exemplo do maquinário aqui que distribui esse material, tá? Temos aí os distribuidores de fertilizante orgânico líquido. Então, o esterco líquido, conhecido como chorume, ele é resultado da lavagem de locais onde haja concentração de animais. Normalmente, tanto para encher quanto para distribuir o esterco do tanque, utiliza-se os vácuo compressor, né? Ou seja, uma distribuição pneumática. Tá? Então, há necessidade de uma bomba aqui para dar pressão. As características aí, então tem a bomba de vácuo, compressor, né? O bico leque aspersor, né? Com alcance aí de 15 metros. Tá? Então, sai impressão aqui, bate nessa chapa onde distribui, né, esse adubo líquido. Tá? Temos o distribuidor de fertilizante químico, né? Então, para aplicação a lanço, geralmente esse maquinário ele é acionado pela tomada de potência do trator. Tá? Então, temos aqui a tremonha, então o adubo ele vai aqui dentro, né? O chassi onde que é montado o implemento, né? E o prato distribuidor aqui. Então, o adubo vai caindo aqui e, de acordo com a rotação que você coloca, né? Esse grupo cônico aqui gigante é o que vai fazer com que ocorra essa passagem de
essa passagem aí e faço o lançamento desse adubo, tá? Os distribuidor de fertilizante químico. Então, temos aqui, né, o distribuidor de adubo centrífugo acionado pela tomada de potência, que ele vai distribuir adubos granulados ou em pó e até semente, por exemplo, de pastagem, tá? Aqui no B, aqui, apesar do implemento ser leve, é necessário fazer o lastreamento, né, metálico frontal, ou seja, colocar os pesos ali na frente do trator, né, para que ele não fique muito pesado atrás, ele possa, digamos assim, empinar, né. E o C, né, a parte aqui que ele é ligado nos 3 pontos, né, do trator, tá. Então, durante a operação de semeadura, tá? Então, o esquema de um distribuidor de linha, né, de fertilizantes aí com dosador do tipo helicoidal, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma rosca sem fim, né? E aí o adubo cai aqui e ele é levado, né, até o centro aqui, né, até a distribuição por esses helicoides, tá? A distribuição de fertilizante aí, adubadora de linhas individuais. Tá? Quais são os mecanismos dosadores? Então, tem o fundo móvel, disco estrela, parafuso helicoidal e a roseta helicoidal. Tá? Então, temos aqui o disco estrela. Então, ele contém um rotor horizontal com dentes que giram no fundo do reservatório do fertilizante. Tá? E aí, esse rotor ele acaba distribuindo essas sementes, então, tá? O parafuso helicoidal, então, um parafuso sem fim, colocado sobre o depósito do adubo, com a quantidade determinada por um conjunto de engrenagens, tá? Então, ele vem aqui, ele vai movimentar essas sementes, né, até elas serem lançadas ali, tá? Então, como se fosse uma rosca sem fim, tá? Então, tá aqui o exemplo deles, tá bom? Um sistema que podem ser aplicados de 2 formas, né, os distribuidores de fertilizantes fluidos aí. Então, a superfície do terreno com pulverizador ou com sistema de rega, com aspersor, microaspersor, sistema de gota-a-gota, pivô e por aí vai, tá? Então, pode ser nesse centrífugo ou pode ser com aspersores, com pulverizador, com sistemas de irrigação, né? Tem vários mecanismos aí, tá? Pessoal, qualquer coisa eu fico à disposição, tá? Obrigado. Até mais, gente.